raciocínio. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 10, a palavra diz assim: o apóstolo Paulo faz uma menção sobre algo sobrenatural. Na verdade, vamos ler alguns versos antes. Abra lá 2 Coríntios capítulo 12, no início do capítulo, no verso 1. 2 Coríntios capítulo 12, no verso 1. Deixa eu abrir aqui, eu tinha separado, mas saiu. Olha o que o apóstolo Paulo diz: é necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos atrás foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. É mais ou menos o que acontece no encontro com Deus. Você vive uma experiência que não sabe dizer muito bem se é no corpo, se é fora do corpo, como é que acontece, mas Deus o sabe, amém? Quem entende o que eu estou a dizer? É assim que nós nos encontramos com Cristo, é dessa maneira. É o momento em que nós somos arrebatados de nós mesmos e a nossa vida é transformada. Esta é a experiência do novo nascimento que o apóstolo Paulo está aqui a referir. Eu sei que esse verso 4, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Ele está dizendo o seguinte: eu poderia me gloriar sobre as obras que eu construí em Deus, ou sobre tudo que eu tenho feito em Deus, mas eu prefiro que não. E ele continua a dizer, verso 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, muito obrigado, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Diga misericórdia. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Vamos ler essa resposta do Senhor Jesus todos juntos, 1, 2, 3, vamos lá. Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. E o texto continua a dizer: portanto, eu me gloriarei, ou me alegrarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Então, esse texto é um tanto quanto obscuro e difícil de entender, porque o apóstolo Paulo aqui está falando sobre a alegria. Fala comigo, a alegria. Só que ele está a falar sobre a alegria de um modo que a gente não consegue entender. Ele está a falar que permanece alegre e se alegra ainda mais quando ele sofre situações que ninguém gostaria de passar. Como nós terminamos de ler, ele diz: eu regozijo-me, eu me alegro grandemente. Fala comigo, nas fraquezas, nos insultos. Tem alguém aqui que se alegra no insulto? Meu Deus, então o que é isso que ele está a falar? Nas necessidades. Tem alguém aqui que se alegra nas necessidades? Quando você tem necessidade de alguma coisa, a primeira coisa que vem ao nosso coração é o que? Alegria? É claro que não. Mas olha o que o texto continua a dizer: nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Aleluia. Verso 12. As marcas, é até aqui, preste atenção. Nós temos que crer e temos que perceber que a graça de Deus não se manifesta naquilo que nós somos fortes. A graça de Deus não é manifestada para os que são fortes. A graça de Deus não é manifestada para os que são poderosos. A graça de Deus não é manifestada para aqueles que podem muito. Pelo contrário, a graça de Deus manifesta-se na vida de quem é fraco. Isso é interessante, porque quando nós conhecemos a Cristo,
quando nós vivemos com Cristo, o que é que nós pensamos normalmente? É que agora as nossas debilidades precisam ser apagadas, que as nossas fraquezas precisam ser destruídas, apagadas e removidas. Mas ele está dizendo o seguinte: eu tenho muitas fraquezas em mim. Ele inclusive cita um espinho na carne que lhe foi colocado, que ele rogou para que saísse, mas não saiu. Tudo isso porque a graça de Deus somente se manifesta na nossa fraqueza. Fala comigo para você perceber isso. A graça de Deus se manifesta na minha fraqueza. Isso é interessante de perceber, sabe por quê? Porque essa mensagem veio para nós, para libertar os conceitos errados que nós temos. Quantas vezes nós tentamos esconder os nossos pontos fracos? E eu sei que em algum momento, em algum ambiente da sua vida, você foi levado a esconder a sua fraqueza. Você foi levado a tentar esconder o seu ponto fraco. E com certeza, em algum momento da sua vida também, você já pensou consigo: eu preciso agir de uma determinada forma para que as pessoas não percebam as minhas fraquezas. Alguém está junto comigo aqui? Mas o apóstolo Paulo diz que a graça de Deus se manifesta justamente quando nós somos fracos, quando nós assumimos a nossa fraqueza diante de Deus. Então, quando nós estamos no Senhor, nós podemos entrar nesse ambiente onde o apóstolo Paulo dizia sentir prazer. Atenção, ele não disse que suportava. Amém? Nós estamos juntos aqui. Vamos falar aqui do microfone. Inclusive, nós estamos agora a gravar todas as nossas palavras, e elas estão a ser publicadas no nosso canal do YouTube. Amém? Você vai receber ainda hoje um link com essa ministração para você ouvir durante a semana, para você meditar na palavra de Deus. Tá tudo certo, irmão? Maravilha, vamos lá. Então, como eu dizia, o apóstolo Paulo, preste atenção, por favor, preste atenção. Ele não dizia que ele tolerava essas situações complicadas, porque uma coisa é tolerar, outra coisa é conviver. Mas ele dizia que sentia prazer. Parece normal isso? Parece normal para você sentir prazer na fraqueza, sentir prazer nas necessidades, sentir prazer na perseguição, sentir prazer na angústia? Não, mas ele entendia, olha para mim, que as situações difíceis que ele passava na vida eram uma oportunidade do milagre de Deus se manifestar. E eu quero te dizer isso para você: as coisas difíceis, as situações complexas na sua vida e na sua caminhada não são o fim, mas podem ser uma oportunidade da graça se manifestar. Quem diz amém aqui? Você pode dizer amém, dizer glória a Deus, interaja aqui comigo dentro desse ambiente. Porque se eu não entendo que este é o padrão de Cristo, dos discípulos de Cristo, o que é que vai acontecer? Quando nós passarmos por necessidades, lutas e perseguições, nós vamos nos entristecer, nosso coração vai se encher de mal, vai se encher de tristeza, de rancor, de murmuração. Mas os filhos de Deus posicionam-se e têm fé para encontrar prazer no meio da dificuldade. Isso não é simples, eu reconheço. Você também vai reconhecer junto comigo que não é simples. Mas se eu perceber o que é a graça de Deus no meu coração, eu vou me posicionar dentro disso. E existem então muitas acusações que as pessoas faziam ao apóstolo Paulo por conta dessa loucura da pregação. Então, a mensagem que nós transmitimos é uma mensagem escandalosa para muitos. Eu pergunto para os irmãos: é normal ouvir falar sobre um Deus que perdoa todos os pecados? Não. É normal falar sobre uma graça irrestrita, ilimitada, disponível todos os dias para mim e para você? Não é normal. O apóstolo Paulo sofria muitas perseguições por pregar o Evangelho. E acredite em mim, nós também sofremos. Fala para o seu vizinho: você vai sofrer perseguição. E sabe por que você vai sofrer perseguição? Porque você tem a mensagem mais poderosa do mundo na ponta da sua língua. Mas como eu digo sempre, essa perseguição não é do vizinho, nem da vizinha, nem do fofoqueiro, nem da fofoqueira. São perseguições espirituais. Amém, meus irmãos? Mas ele posicionou-se, e dentro desse ambiente de perseguição, algumas pessoas o questionavam, faziam algumas perguntas. Romanos 3, no verso 8, a palavra diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens?
a condenação destes é justa. Então muitas pessoas diziam que o apóstolo Paulo falava que era necessário praticar o mal para receber coisas boas, mas não é assim. Amém? Fala comigo, a mensagem do Evangelho produz transformação. Mas o que ele ensinava na verdade é que todas as coisas, fala comigo, todas as coisas cooperam para o bem. Em outras palavras, isso significa o seguinte, que tudo o que acontece na minha vida pode ser uma oportunidade da graça ser manifestada, inclusive em situações desagradáveis. Ou seja, Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que Ele tem capacidade de transformar situações ruins e negativas em bênçãos. A graça do Senhor é tão grande na nossa vida, que Ele é capaz de transformar até tragédias em situações que nos dão oportunidade. Nunca pense que as barreiras que você enfrentar, como eu já disse, são o seu fim. Sempre tenha no seu coração algo que diz: Deus vai operar, Deus vai fazer. Isso que o crente tem que ter sempre na sua boca, uma convicção: Deus está no comando. Se o Senhor está no comando do meu caminho, eu creio, ainda que eu enfrente uma situação complicada, Ele vai fazer. Nós falamos aqui na semana passada sobre a vida de José. Olha tudo que ele viveu. A história dele começa com um grande sonho, e por conta desse sonho, seus irmãos tiveram muita inveja. Fala para o seu vizinho: inveja. Aleluia. Eles o invejaram, tiveram muitos ciúmes. E o início da história de José foi a inveja que seus irmãos sentiram sobre si. Ele foi atirado ao poço, depois foi vendido como escravo. Mas ninguém imaginava que no meio de uma situação muito complicada e indesejada, Deus estaria escrevendo a história do governador do Egito. Você entende o que eu estou a dizer? Como se não bastasse isso, ele foi para a casa de Potifar, foi preso. Mas como é que pode a história do homem de Deus acontecer dessa forma? É porque, como diz a palavra, o apóstolo Paulo ensinou no livro de Romanos: todas as coisas cooperam para o bem. Fala para o seu vizinho: todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Aleluia. Romanos 6, no verso 1, a palavra diz assim: o apóstolo Paulo anuncia no capítulo 5 a redenção por meio do segundo Adão, e no capítulo 6 as pessoas dizem assim, Romanos 6:1: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele diz no verso 2: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Existem muitos por aí que acusam a mensagem do Evangelho e que nos acusam de ser uma igreja que não está preocupada com o pecado das pessoas. E eu quero te dizer, de fato eu não estou preocupado com o seu pecado. Sabe por quê? Porque eu sei que eu falo para uma comunidade de pessoas que morreram por pecado. O pecado já não faz parte da sua vida. O pecado já não faz parte da sua caminhada. Nós somos santos em Cristo Jesus por meio da morte do Senhor, por meio da morte dele na cruz. Nós somos vivos. Pastor, mas a gente não fala sobre isso. Nós temos que criar formas das pessoas não errarem. Nós trabalhamos muito com jovens, as pessoas dizem isso. Nós precisamos nos preocupar para que os jovens não pequem. Eu quero te dizer, eu não tenho essa preocupação, porque olha o que diz a palavra. Vamos ler Romanos no capítulo 5. Quem está comigo, diga amém. Você precisa entender a mensagem do Evangelho. Romanos 5, verso 1: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Fala comigo: eu estou firme. Fala para o seu vizinho: você está firme. Aleluia. Essa é a nossa realidade. Nós estamos firmes no Senhor Jesus e por isso nós vivemos em paz. Veja, a nossa preocupação agora é entender que nós somos amados, que nós somos perdoados, que nós somos aceitos pelo Senhor Jesus. E olha o que ele continua a dizer, Romanos 6, no verso 3. Preste atenção. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fala assim comigo: quem é batizado em Cristo Jesus morre junto com Cristo. E olha o que o texto continua a dizer, verso 4: portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo,
a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Essa é a resposta para quem diz que nós não nos preocupamos com o pecado. De fato, eu não me preocupo, porque o pecado faz parte da minha vida antiga. Eu agora sou uma nova criatura, e eu simplesmente digo não para aquilo que não faz parte da minha vida. Eu simplesmente digo não para aquilo que não faz parte agora desse novo ambiente, porque eu era um pecador, morri com Cristo Jesus, ressuscitei justificado, e agora eu vivo no caminho que é o Senhor. Eu vivo por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou firme nessa graça, eu estou baseado nessa graça. A única coisa que eu tenho que ter dentro do meu coração é a certeza de que eu vivo em Cristo. Sabe por quê? Quem nasceu de novo não aceita viver na vida antiga. Escute o que eu estou a te dizer. Você pode falar amém mais uma vez. Talvez os irmãos estejam com sono por conta da Holy Fest, mas acorda aí, só mais uns minutos, amém? Fala comigo. Quem vive uma nova vida nunca mais quer voltar para o passado. Aleluia. Então o apóstolo Paulo está dizendo: nós não pregamos a graça para que as pessoas se sintam livres para fazer o que querem. Não é isso. Ele está dizendo no verso 2: de modo nenhum. Como é que nós vamos continuar vivendo no pecado se nós já morremos para ele? Mas eu preciso compreender que eu já morri para o pecado. É impossível voltar para o pecado uma vez que se conhece a graça do Senhor Jesus. Você pode sofrer tentações, você pode errar, mas a grande verdade é: você está morto para o pecado. Fala para o seu vizinho: você está morto para o pecado. Pastor, eu ainda não estou convencido. Então vamos voltar lá para Romanos capítulo 5, no verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. A palavra está dizendo o seguinte, em outras palavras: por meio de um único homem, o pecado entrou na humanidade. E agora, por meio desse homem que era o nosso representante, já não há opção. Todos os seres humanos nascem pecadores. Fala comigo: todos os seres humanos nascem pecadores. Não é uma questão de escolha. Nós não fazemos nada para ser pecadores. Até mesmo crianças pequenas nascem pecadores. Você já viu, já contei esse exemplo. Uma criança pequena, quando ela faz algo que ela sabe que não deve fazer, ela vai correndo contar para o pai? Claro que não, ela fica em silêncio. E aí os pais se perguntam: tem muito silêncio aqui nessa casa. É, na verdade, o que é que está acontecendo? E quando o pai vai ver, o filho fez algo que não deveria fazer. Quem é que ensina um miúdo de menos de 1 ano a morder o colega, a bater no colega? Quem é que ensina isso? Ninguém. O ser humano já nasce com a semente do pecado dentro de si. Fala comigo: eu não preciso fazer nada para ser pecador. Você só precisa nascer. Amém? Nós estamos juntos aqui. Essa é a compreensão que nós temos que ter. Mas olha o que o texto continua dizendo no verso 15: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por conta da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Agora olha o que diz o verso 17: se pela transgressão de Adão, de um só, a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Quem crê, diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Do mesmo modo que por meio
da transgressão de um só homem, o pecado veio ao mundo e se tornou parte da natureza do homem. Por meio de um só homem, que é Cristo Jesus, a justiça manifestou-se. E agora todos os que estão em Cristo Jesus podem dizer: eu sou justificado, eu sou justificado, eu sou perdoado por conta do sacrifício do Senhor Jesus. Eu não fui justificado porque fiz alguma coisa, eu fui justificado porque Jesus fez tudo por mim. Da mesma forma que eu não escolho ou não tenho o que fazer para ser pecador, eu também não tinha o que fazer para ser justificado, porque eu não tinha capacidade de fazê-lo. É por isso que Jesus fez por mim. Por meio da obediência de Jesus, eu e você fomos feitos justos. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Aleluia. E agora, se eu creio nisso, eu preciso, olha para mim, viver uma vida agora baseada nessa graça. Se eu fui salvo pela graça, eu também tenho que viver pela graça. Se eu fui resgatado sem merecimento, agora eu também tenho que viver assim, sem merecimento. Se eu fui salvo quando estava enganado, quando eu não era nada diante de Deus, da mesma forma eu tenho que viver com esse sentimento, com a sensação de alguém que não tem nada, mas por meio de Cristo recebe tudo. Nós temos que sempre nos lembrar de que a graça é um favor imerecido. O que é algo imerecido? É algo que é derramado quando falta alguma coisa. Quem entende o que eu estou a dizer? Quando falta combustível no tanque do carro, o que é que você tem que fazer? Parar na bomba e abastecer. Se o tanque está cheio, precisa de mais combustível? É claro que não. Assim acontece na nossa vida. Deus se manifesta nas nossas necessidades. Quando você se sente fraco, quando você está vazio, quando você reconhece que não tem nada, que não é ninguém, é aí que o Senhor enche o seu tanque de combustível, é aí que Ele te empurra para seguir, é aí que Ele te dá forças para enfrentar a sua batalha, porque do mesmo modo que nós fomos salvos sem merecer, nós continuamos a viver sem merecer, porque a graça do Senhor para nós é suficiente para todas as coisas. Quem crê, diga glória a Deus. Levanta suas mãos e fala assim: a graça de Deus é suficiente para mim. Aleluia. Só que qual é o grande problema? É que muitas vezes nós estamos cheios de nós, e quando você está cheio de si, a graça não flui. Quando nós estamos cheios de orgulho, a graça não se manifesta, porque o poder de Deus só pode ser manifestado na nossa fraqueza. Quando você pensa que consegue sozinho, quando você pensa que não precisa de Deus, quando você pensa que não precisa de conselho, quando você pensa que não precisa de discipulado, quando você pensa que não precisa de ensino, quando você pensa que não precisa de oração, tudo isso são características ou atitudes de alguém que não está vivendo pela graça. Mas nós fomos chamados para viver dessa forma em nome do Senhor Jesus. Quero te dizer algo. O único esforço que nós temos que fazer, como diz a palavra no livro de Hebreus, é um esforço para entrar no descanso. Apenas um esforço nos resta. E muitos de nós vivemos para tentar nos esforçar diante de Deus. Quero te dizer algo. Deus não precisa do seu esforço. A única coisa que Deus precisa é que você reconheça que necessita dele. Esse é o único esforço que você tem que fazer. Não se esforce para alcançar algo no coração de Deus. Sabe por quê? Todos os nossos esforços são inúteis. Todos os nossos esforços não podem convencer o coração do Senhor. A única coisa que move o coração de Deus é o nosso reconhecimento de que nós precisamos dele. Fala comigo: eu preciso de Deus. Aleluia. Fala para o seu vizinho: você reconhece que precisa do Senhor? Olha o que a palavra continua a dizer. Ou melhor, vamos voltar para o livro de 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9. Então ele me disse: a minha graça te basta. E eu quero que você perceba isso, não apenas como uma proclamação que nós fazemos sempre, mas como um entendimento do que é a sua vida. Quem precisa de graça no trabalho aqui? Quem precisa de graça para enfrentar os desafios da família? Onde é que estão os estudantes que precisam de graça para tirar boas notas? Meu Deus do céu. Aleluia. Fala comigo: a minha graça te basta. Aleluia. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza.
de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Normalmente nós vivemos num mundo que exige de nós força, que exige que você seja forte para todas as coisas, que exige que você não se abale pelas circunstâncias, que você remova completamente os seus pontos fracos e se torne cada vez uma pessoa mais forte. Mas olha para mim, o Evangelho não é isso, sabia disso? Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele já conhecia suas fraquezas antes que você nascesse. O Senhor não exige que você seja um super-homem ou uma super-mulher. Eu sei que nós pensamos isso, e há muito esse ensino no nosso meio, principalmente no meio das mulheres. Necessidade de ser uma super-mulher, de fazer tudo sozinha, e de sentir sempre sobre si o peso das coisas, e de não precisar de ninguém para fazer nada. Diga comigo, misericórdia. Não é nisso que nós queremos. Não é nisso que nós queremos. Ou então, os pais de família que não podem expressar sentimento, que têm que ser duros, que não podem chorar, que não podem fraquejar, que precisam o tempo todo estar na sua posição firme. É assim que nós aprendemos. Mas veja, com Cristo, olha para mim, nós temos uma oportunidade de ser quem somos. Sabia disso? Fala para o seu vizinho, em Cristo você pode ser quem você é. É isso. Sabe por quê? Porque Cristo nos conhece inteiramente. A palavra diz que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já conhece a intenção do nosso coração. Jesus já conhece a sua fraqueza. Jesus já conhece a minha fraqueza. E nós não precisamos ficar diante do Senhor a simular um determinado tipo de comportamento. Não é necessário. Porque onde nós somos fracos é que o Senhor nos torna fortes. O apóstolo Paulo dizia que ele tinha um espinho na carne, mas esse espinho na sua carne o fortalecia. O que isso significa? Que a sua dificuldade, como eu já falei, pode ser uma oportunidade para o Senhor se manifestar. Eu tenho tantas debilidades e dificuldades, como eu dizia ali em cima do CTL. Nós não estamos aqui para fingir ser alguma coisa que nós não somos. Meu desejo é que nós sejamos todos conhecidos. Fala para o seu vizinho, nós podemos ser conhecidos. Nós não temos que fingir nada aqui. Eu tenho tantas debilidades, mas dentre as minhas debilidades mais marcantes, eu tenho uma grande dificuldade de me envolver muitas vezes em relações interpessoais. Eu sou uma pessoa muito tímida. Talvez os irmãos não percebam isso. Eu sou uma pessoa tímida. Eu tenho dificuldade de chegar num lugar e sair por aí fazendo amizade com todo mundo. Normalmente eu fico no meu canto observando o que está acontecendo. Tem mais alguém que é assim aqui? Eu fico só observando, para ver se chega uma oportunidade a mim. E aí eu falo, vou te dizer uma coisa, eu tenho medo de falar em público. Eu tenho pavor de público. Isso sempre foi uma dificuldade, até hoje, sabia disso? Muitas vezes quando eu tenho que apresentar um tema, quando eu venho pregar para os irmãos, às vezes eu venho cheio de medo, o meu coração, para mim não é natural. Eu sei que para alguns pode ser, glória a Deus, mas para mim não é. Se fosse por mim mesmo, eu escolheria sempre estar por trás das coisas. Meus irmãos estão aqui e sabem do que eu estou dizendo. Na escola, se tem que fazer um trabalho, eu estou sempre na equipe do Word e do PowerPoint. Se for necessário por mim, eu evito a exposição, porque é da minha característica. Isso é uma fraqueza. Eu não queria ser assim. Eu oro muito para que o Senhor me transforme. Como eu queria que o público para mim fosse natural e simples de encarar. Mas não é. Mas sabe o que acontece? Na minha fraqueza o Senhor manifesta o seu poder. Eu sei que quando eu estou aqui para pregar para você, não sou eu que estou falando. É o Espírito Santo que me comissiona, é o Espírito Santo que me empurra, é o Espírito Santo que coloca as palavras na minha boca. E eu sei que quando você me ouve, você é abençoado, mas não porque eu tenho condição de fazer isso. Deus sabe do que eu estou a dizer. O que eu estou a fazer aqui agora é a maior demonstração que talvez eu poderia dar de que a graça de Deus foi nas nossas fraquezas. Vou te contar, muitas vezes você vai me ver segurando aqui o casaco. Estou tentando disfarçar minha vergonha. Você vai me ver com a mão aqui em cima, segurando o púlpito. Estou tentando disfarçar minha vergonha. Muitas vezes você vai me ver olhando para um objeto fixo,
Porque muitas vezes eu evito olhar diretamente aos olhos das pessoas, porque isso para mim não é natural. Mas eu sou um pregador do Evangelho para a glória do Senhor Jesus. Eu não tinha condições de estar aqui. Eu não tinha capacidade de estar aqui. Eu não tenho forças para estar aqui. Eu não tenho condições de fazer o que nós estamos a fazer aqui agora. Mas isto é o milagre do Evangelho de Cristo. Quando você entende o que é a graça e assume diante de Deus as suas fraquezas, Ele derrama sobre si a unção necessária para realizar a sua obra. Hoje é dia de você se chegar aos pés de Jesus e assumir completamente a sua fraqueza. Assuma a sua humanidade, assuma os seus erros, assuma as suas debilidades diante do Senhor Jesus, e você vai ver que não apenas Ele vai fazer um milagre uma única vez, mas Ele também vai te sustentar no meio dessa graça. Eu estou sustentado no meio dessa graça, e eu quero, em nome de Jesus, pregar para cada vez mais pessoas, e eu quero continuar dentro disso, porque a graça do Senhor se manifestou na minha vida. Fala para o seu vizinho: assuma as suas fraquezas. Você vai ver a graça de Deus se manifestando. Aleluia, aleluia. Se você tem uma debilidade, olha para mim, eu te falo isso com o coração, assim, com muito encargo. Se você tem debilidades na sua vida, você ainda não conseguiu vencer, que só você sabe, que estão aí dentro de si, dentro do seu coração. Você já fez de tudo, mas não conseguiu vencer. Este é o dia de você dizer para o Senhor: tua graça me basta. Senhor, eu estou aqui, eu não consigo deixar esse vício. Eu não consigo deixar isso que me prende. Eu não consigo deixar esses pensamentos maus. Quantas vezes você é dominado por pensamentos e você não quer pensar isso, mas o seu coração ainda continua a pensar. Quantas vezes você é dominado talvez pelas emoções, pelas expectativas ruins, pela angústia, pela tristeza. Hoje é o momento de você se colocar aos pés de Jesus e falar: Senhor, eu não consigo. Quando as nossas forças se terminam, começa o agir de Deus na nossa vida. Deus só pode agir no nosso coração quando nós não temos mais nada a fazer. Deus só pode agir na nossa vida quando nós entregamos tudo, quando nós reconhecemos diante dele que não tem mais nada a fazer. Você lembra do encontro que Jesus teve com a mulher samaritana naquele poço? Ele chegou até ela e disse para ela: vá buscar o seu marido, mulher. E ela disse: eu não tenho marido. E o Senhor disse: disseste bem, não tenho marido, porque você já teve vários, e esse que você está agora também não é o teu marido. Ela estava com sede, ela precisava de uma solução, mas ela reconheceu. Quando Jesus disse isso, ela disse: vejo que és profeta. Ela não conseguia mais fazer nada. Foi aí que a graça de Deus se manifestou na sua vida. E é assim que acontece no seu coração. Se você quer ver o poder de Deus manifestando no seu coração e na sua vida, eu te digo hoje: perca as suas forças. Assuma diante do Senhor. Rasgue o seu coração. Fala para Ele: Jesus, eu não consigo. Eu não tenho o que fazer. Eu já cheguei até aqui. Esse é o meu limite. Daqui eu não consigo sair. Daqui não há mais para onde ir. Comece a agir na minha vida, Senhor Jesus. É assim que o Espírito Santo se move. Graça de Deus não se manifesta em quem pensa que consegue sozinho. A graça é para quem não merece. A graça é para quem não pode. Quem pode vai se gloriar na lei, também vai ser condenado por ela. Mas aqueles que não podem estão confiados no Senhor Jesus e sabem que Ele já fez tudo por nós. Eu tenho confiança, eu tenho paz, porque eu sei o que eu não consigo fazer, o meu Deus faz por mim. As palavras que eu não sei dizer, meu Deus vai falar por mim. A justificação que eu não consigo ter, meu Senhor vai falar por mim. A inteligência que eu não tenho para estudar, meu Deus vai me dar. A sabedoria que eu não consigo ter naturalmente no trabalho, o meu Senhor Jesus vai me ajudar. Tudo que eu preciso está no Senhor, porque a sua graça me basta. Aleluia, aleluia. Então, você quer poder? Assume a sua fraqueza. Fala para o seu vizinho: você quer poder? Assume a sua fraqueza. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 6, no verso 1. Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos,
a que não recebais em vão a graça de Deus. Verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendamo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Olha o que ele continua a dizer no verso 5. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra de verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infame e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Olha o verso 9, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo. E contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo para a glória do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga aleluia. Aleluia, aleluia. Isso é um estímulo para você. Isso é um estímulo para você perseverar. Porque que acontece? Muitos irmãos, quando passam por alguma luta e dificuldade na vida, querem desistir. Mas eu e você, seguindo o exemplo do apóstolo Paulo, não vamos desistir em nome do Senhor Jesus, amém? Fala comigo, eu não vou desistir. Então ele está dizendo, não torne a graça de Deus vã. Ou seja, não pare no meio da dificuldade, da sua fraqueza, porque é na sua fraqueza e na dificuldade que o Senhor vai te dar capacidade total de ser sustentado pela graça. Aflições, alguém que gosta de passar por aflições? Não. Alguém gosta de passar por privações? Eu não gosto, sinceramente. Eu gosto de tudo que é bom. Amém? E eu imagino que os irmãos também. Só que tem dias que nós vamos passar por privações. E aí? O que vai acontecer? Eu tenho que me alegrar, eu tenho que me gloriar, porque essa é a palavra do Senhor Jesus para mim. Então, a minha fraqueza é uma oportunidade da graça se manifestar. E para nós finalizarmos, o que é mais importante, preste muita atenção, para a graça de Deus se manifestar na sua fraqueza, é o sentimento correto que você tem de si. Fala comigo, eu devo ser pequeno aos meus próprios olhos. Como eu disse, o conceito do mundo é que sejamos fortes e grandes, é que nos tornemos pessoas capacitadas e empoderados. Você já viu essa palavra? Você tem que se tornar uma pessoa, uma mulher, um homem empoderado a cada dia mais. Em contrapartida, quando você entende a palavra de Deus, você percebe que nós temos que nos tornar cada dia mais dependentes de Cristo e cada vez mais menores em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que você quer dizer com isso? Nós não temos muito tempo para ler, mas a palavra conta a história do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. E a palavra diz que o início da história de Saul foi um início magnífico. O Senhor o ungiu respondendo o clamor do povo. Ele era alguém dependente do Senhor Jesus. Mas aconteceu que durante a sua caminhada, Saul tornou-se orgulhoso. Fala comigo, Saul tornou-se orgulhoso. Aleluia. Ele tornou-se cheio de si, e por conta desse orgulho que ele tinha a respeito de si mesmo, ele caiu no pecado da rebeldia. 1 Samuel capítulo 15, no verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Verso 15, respondeu o Senhor: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. O que o texto vai explicar? Que o Senhor mandou que Saul e os israelitas matassem os amalequitas e todo o rebanho e todo o acampamento. Mas Saul, como era orgulhoso e cheio de si, ele olhou para os melhores novilhos e decidiu não matar os novilhos. Ele decidiu levar os novilhos consigo. No início ele era alguém que era dependente de Deus, e ele fazia tudo como o Senhor tinha falado.
Quem entende o que eu estou dizendo? É a pessoa que clama por uma bênção, Deus derrama uma bênção. Ele clama por um trabalho, Deus derrama um trabalho. Ele clama por uma promoção, Deus dá uma promoção. Mas à medida que o tempo passa, o orgulho enche o seu coração. E por conta do orgulho encher o seu coração, ele achou que podia caminhar pelas suas próprias pernas. Deus deu uma ordem e ele descumpriu a ordem do Senhor. Fala comigo mais uma vez: Saul tornou-se orgulhoso. E eu quero te dizer uma coisa: o orgulho nos afasta da graça de Deus. A graça de Deus só está disponível para aqueles que são humildes. A graça do Senhor Jesus só se manifesta em quem não pensa de si além da conta, e quem não pensa de si além do que deve, mas manifesta-se na vida de quem tem tudo aquilo que o Senhor tem e está sempre reconhecendo: eu não sou nada, eu não tenho nada, eu vou estar sempre sujeito à palavra de Deus. Tiago capítulo 4 verso 6, a palavra diz: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Fala comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, aleluia. Não há nada pior do que aconselhar uma pessoa soberba. Quem entende o que eu estou a dizer aqui? Não há nada pior do que lidar com uma pessoa arrogante, cheia de si, rebelde. É possível convencer facilmente um soberbo? Claro que não. Porque o soberbo, ele quer caminhar com suas próprias pernas. É aquele que diz, como eu já falei: eu não preciso disso. Eu não preciso do Senhor a me guiar. Eu não preciso disso não. Eu preciso orar. Por que eu vou orar se eu já tenho todos os caminhos? São pessoas que confiam em si, confiam na sua capacidade, na sua inteligência, no seu bom comportamento, na sua justificação. Mas nós não somos essas pessoas, porque de nós não há nada bom. Fala comigo: não há nada bom em mim. Eu preciso do Senhor para tudo. Amém? Nós precisamos sempre ter um coração humilde diante de Deus, declarando para Ele: Senhor, eu não consigo, eu não posso, mas o Senhor pode todas as coisas no meu coração. E eu quero te dizer, entendendo tudo isso, compreendendo o princípio de assumir a fraqueza, de ser humilde diante de Deus, eu te convido diante do Senhor Jesus: seja autêntico, viva a sua vida, não se preocupe com os seus defeitos, mas segundo a palavra de Deus, eu quero te dizer: glorie-se nos seus defeitos, se alegre nas suas debilidades, se alegre nas suas fraquezas, se alegre nas suas dificuldades, se alegre nos seus problemas, porque dessa forma Deus vai manifestar a graça no seu coração. Você vai falar assim para mim: pastor, eu sou uma pessoa muito impaciente. Se alegre nisso, deixa Deus mandar o seu coração. Para de tentar se mudar com técnicas naturais. Você pode procurar milhares e milhares de técnicas. Você pode procurar se mudar de todas as formas. Você pode procurar um coach que te ajuda a ser uma pessoa melhor e buscar a melhor versão de si. Você tem que parar de tentar buscar ser a melhor versão de você mesmo. Assuma a pior e deixe o Espírito Santo mudar tudo que você tem. Eu não quero ser a melhor versão de mim, mas eu quero ser a versão do Espírito Santo em mim. A minha melhor versão não é nada. A minha melhor versão é a versão de um pecador imundo que não consegue fazer nada bem feito. Mas o Espírito Santo trabalhando em mim é a versão de um justificado, perdoado pela graça, aceito por Jesus, que recebe tudo por meio da graça, que por conta dessa graça trabalha mais que os outros, realiza mais que os outros, tem mais fé que os outros, tem mais generosidade que os outros, tem mais amor que os outros, fala mais que os outros, trabalha mais que os outros, corre e não se cansa, porque a palavra do Senhor Jesus é viva e real no meu coração. Pessoas falam por aí, não é? Que nós temos que buscar formas de melhorar quem somos. Você pode tentar, mas eu quero te dizer, você não vai conseguir. Fala para o seu vizinho: você pode tentar, você não vai conseguir. Se você quiser fazer esse teste, pode fazer. Fique à vontade. Eu também já fiz. Quero te dizer, já fiz muitas vezes. Não consegui. A única forma que eu consegui de me livrar de alguns problemas foi quando eu me prostrei aos pés de Jesus, com toda a humildade do meu coração, e disse: Senhor, eu não consigo, eu não sei o que fazer, eu não sei nem por onde ir, eu não sei qual caminho seguir, mas o Senhor tem poder para me ajudar.
O Senhor tem poder para me ajudar. Durante um bom tempo da minha vida, quero te contar isso. Tive problemas com imoralidade. Sei que as nossas crianças estão aqui, mas você entendeu o que eu estou dizendo. Eu não conseguia me livrar disso. Me martelou durante muito tempo e eu fazia de tudo para me livrar. Eu dizia: Senhor, se eu cair mais uma vez nisso, eu prometo que eu vou fazer um jejum de 7 dias na água. Para eu me livrar dessa situação. O que acontecia? Aí de novo: Senhor, agora eu prometo. Deus é sério. Eu falava: Senhor, dessa vez vai. Dessa vez, Rabino, eu prometo que não vai acontecer, Senhor. Até um dia que eu disse para Deus: Deus, se eu errar de novo nisso, o Senhor pode tirar a minha vida. Ainda bem que Ele não me ouviu. Mas teve um dia que os meus olhos olharam para Cristo. E Cristo me disse aquilo que Ele disse para a mulher que estava a ser apedrejada, ou estava para ser apedrejada, quando foi apanhada no ato do adultério. A palavra diz que os homens da lei estavam com pedras nas mãos, prontos para atirar sobre ele. Jesus sabiamente chega e diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. O Senhor olhou para ela e falou: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Eles foram um por um, a começar pelos mais velhos. O Senhor te disse: ninguém te acusa, eu também não te acuso. Agora vá e não peques mais. Quando Jesus disse para aquela mulher: vai e não peques mais, em outras palavras, Ele estava dizendo o seguinte: ei, olha para mim, você não precisa mais disso, porque eu já te libertei. Você é uma pessoa nova, você é uma nova criatura. Agora você tem uma nova vida. Eu sou suficiente para te livrar do pecado. Eu sou suficiente para te tirar desse poço de imundície, essa lama de vergonha que você vive. Agora que ninguém mais te acusa, que o pecado não tem poder sobre você, agora que você morreu com Cristo, vá viver a sua vida. Levante-se, porque isso não tem mais poder sobre você. Quando eu percebi isso, sabe o que aconteceu no meu coração? O entendimento: não é mais para mim, eu me livrei disso para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus se manifesta nas minhas fraquezas. E é assim que tem que acontecer na sua vida. A graça de Deus precisa manifestar-se no ambiente onde você é fraco, meu filho. Reconheça a sua fraqueza. Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu sou teimoso, eu sou soberbo, eu sou ignorante, eu sou desatento, eu sou ofensivo, eu sou maldoso, os meus pensamentos são maus, eu penso mal dos meus irmãos, eu penso mal de tudo, dentro do meu coração não tem palavras boas, eu tento me livrar da maldade, mas eu não consigo. Você vai ver, a graça do Senhor vai se manifestar no seu coração, e você vai poder viver uma vida livre, em paz. Romanos capítulo 5, no verso 1 diz: tendo paz com Deus, porque nós somos justificados pela mensagem do Evangelho. Sabe como é que eu vivo hoje em paz? Eu deito e me levanto em paz, porque o Senhor Jesus já fez todas as coisas na cruz por mim. Essa é a mensagem da graça, essa é a mensagem do Evangelho. Assuma quem você é diante de Deus, e o Espírito Santo vai promover dia após dia alguma coisa nova. Pastor, é de um dia para o outro? Não é, mas você vai perceber que cada dia que passa, os seus lábios vão falar coisas que você não falava antes, a sua mente vai estar concentrada em coisas que você não se concentrava antes, as suas relações vão mudar, lá na sua casa vai ser um pouco mais saudável, os seus filhos vão estar numa situação melhor, você vai saber lidar melhor com o seu marido, você vai ser um funcionário melhor no trabalho, você vai ser um líder de célula exitoso. Tudo isso porque nós vivemos pela graça do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem. O apóstolo Paulo, o maior apóstolo do Novo Testamento, diz: eu me glorio nas minhas fraquezas, me foi dado um espinho na carne que não sai de mim. Em outras palavras, é uma coisa que eu tento, mas não consigo. Eu já roguei ao Senhor, mas me foi colocado para que eu não me glorie de mim mesmo. No final das contas, eu não tenho glória em mim, você não tem glória em si. Todos nós estamos diante de Cristo Jesus. Só Ele merece a glória, só Ele merece a honra, só Ele merece o poder. E sabe de uma coisa? Na minha fraqueza Ele precisa me continuar sustentando, porque no dia que eu subi aqui para pregar para você, confiado em mim mesmo, a glória já não é de Deus, a glória já não é do Senhor, a glória é do pastor Caio, capacitado, preparado e habilitado.
Entende o que eu quero dizer? Mas eu continuo assim, tendo dificuldade, tímido, com problemas, para que o Senhor continue sendo exaltado na minha vida. Acredite em mim, todas as vezes que você me ouvir, dê glória ao Senhor Jesus, porque eu sou um milagre falando para você. Assim vai acontecer na sua vida. Se calhar algumas coisas não vão se solucionar do dia para o outro, mas tudo é para que o Senhor continue manifestando a sua glória. A graça de Deus é para os pecadores imundos que reconhecem que não têm nada, mas precisam de Cristo. Pessoas fortes, arrogantes e soberbas não desfrutam de graça, mas os fracos, pobres, humildes de coração desfrutam de tudo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Hoje é dia de nós tomarmos o pão e o vinho da ceia do Senhor, dizendo: Espírito Santo, que dentro desse coração não tem nada, mas eu creio que o Senhor tem todas as coisas para mim, em nome de Jesus. Quem entende o que eu estou a dizer nessa manhã aqui, nós estamos juntos para a glória do Senhor. Fique de pé aí onde você está. Nós vamos orar ao Senhor Jesus. Pode continuar só o abril aqui.